Hoje eu quero conversar com vocês sobre um erro muito comum entre pessoas que estão começando a estudar programação. Talvez você mesmo já tenha pensado assim. Muita gente acredita que aprender programação significa aprender uma linguagem. Por exemplo, vou aprender Python. Vou aprender Java. Vou aprender JavaScript. E claro, aprender linguagens de programação é importante. Mas existe algo muito mais fundamental do que isso. Algo que está por trás de todas as linguagens. Estou falando da lógica de programação. Para entender por que isso é tão importante, imagine uma situação simples. Suponha que alguém aprenda a dirigir um carro específico. Essa pessoa aprende onde fica o volante, o acelerador, o freio, como trocar as marchas. Mas ela nunca aprende as regras de trânsito. Ela nunca aprende como interpretar sinais, como tomar decisões no trânsito ou como reagir a situações inesperadas. Agora imagine essa pessoa tentando dirigir outro carro. Mesmo que o carro seja parecido, ela terá dificuldades. Porque ela aprendeu apenas a operar um veículo específico. Ela não aprendeu os princípios da direção. Com programação acontece algo parecido. Se alguém aprende apenas os comandos de uma linguagem, essa pessoa pode até conseguir escrever alguns programas. Mas quando encontra um problema novo, ela trava. Porque programar não é apenas escrever comandos. Programar é resolver problemas. E resolver problemas exige raciocínio lógico. A lógica de programação é justamente a capacidade de pensar de forma estruturada. É a habilidade de transformar um problema em uma sequência de passos que um computador consegue executar. Por exemplo, imagine que precisamos criar um programa para calcular a média de notas de um aluno. Antes de escrever qualquer linha de código, precisamos pensar: quais são os dados de entrada? Talvez sejam 3 notas. Depois precisamos somar essas notas. Depois dividir o resultado por 3. Esse raciocínio é a lógica do programa. A linguagem de programação é apenas a forma de escrever esse raciocínio para o computador. Se você entende bem a lógica, pode expressar a mesma solução em diferentes linguagens. Por exemplo, o algoritmo para calcular a média será sempre o mesmo. O que muda é apenas a forma de escrever. Em Python, em Java, em C, em JavaScript. A lógica continua exatamente a mesma. Por isso muitas pessoas que dominam lógica de programação conseguem aprender novas linguagens com relativa facilidade. Porque elas não estão tentando decorar comandos. Elas estão pensando em soluções. Outro ponto importante é que linguagens de programação mudam com o tempo. Algumas linguagens se tornam populares. Outras perdem espaço. Novas tecnologias aparecem. Mas a lógica de programação permanece. Conceitos como condições, repetições, variáveis, algoritmos existem em praticamente todas as linguagens. Ou seja, quando você aprende lógica, você está aprendendo algo que será útil independentemente da linguagem que estiver usando. Imagine 2 estudantes. O primeiro passa meses decorando comandos de uma linguagem específica. O segundo dedica tempo a entender lógica de programação. Aprende como dividir problemas em partes menores. Aprende a pensar em algoritmos. Aprende a estruturar soluções. Quando surge uma nova linguagem, qual dos dois terá mais facilidade para aprender? Provavelmente o segundo. Porque ele entende o raciocínio por trás do programa. Ele só precisa aprender a sintaxe da nova linguagem. A sintaxe é relativamente simples. A lógica é que realmente exige prática. Outro benefício de aprender lógica de programação é que ela ajuda a desenvolver pensamento computacional. Pensamento computacional é a habilidade de resolver problemas de forma estruturada. Essa habilidade não é útil apenas para a programação. Ela pode ser aplicada em muitas áreas. Organização de tarefas. Análise de dados. Automação de processos. Tomada de decisões. Ou seja, estudar lógica de programação também ajuda a desenvolver habilidades de raciocínio que são úteis em diversas situações.
Isso não significa que aprender linguagens não seja importante. Claro que é. A linguagem é a ferramenta que usamos para implementar nossas ideias. Mas se focarmos apenas na ferramenta e ignorarmos o raciocínio por trás dela, nosso aprendizado será limitado. É como aprender a usar um martelo sem entender como construir uma casa. Por isso, muitos cursos de programação começam justamente com lógica de programação. Antes de aprender uma linguagem específica, o estudante aprende conceitos fundamentais: algoritmos, estruturas de decisão, estruturas de repetição, organização de soluções. Esses conceitos formam a base do pensamento de um programador. Quando essa base é sólida, aprender linguagem se torna muito mais fácil. Em resumo, podemos dizer que linguagens de programação são apenas formas diferentes de expressar a mesma lógica. Quem domina a lógica consegue programar em várias linguagens. Quem conhece apenas a sintaxe de uma linguagem pode ter dificuldades quando precisa resolver problemas mais complexos. Por isso, se você está começando a estudar programação, meu conselho é simples. Não se preocupe apenas em aprender comandos. Procure entender o raciocínio por trás dos programas. Pratique resolver problemas. Treine seu pensamento lógico. Porque no final das contas, programar é muito mais sobre pensar soluções do que sobre escrever código. Se você gostou dessa reflexão sobre lógica de programação e desenvolvimento de software, continue acompanhando o canal Programar. Aqui exploramos programação, engenharia de software e tecnologia de forma clara, prática e didática. Nos vemos no próximo vídeo.